Bem, queridos, 4 amigos assistiam televisão e o que passava na televisão era um canal de esporte radical, e o que estava passando era pessoas pulando de bungee jump. E eles acharam aquilo muito motivador, muito tocante, talvez até que a adrenalina subisse a tal ponto que eles nunca sentissem isso. Então os 4 decidiram: nós vamos fazer o mesmo. Agora é interessante que você vê algo não significa que o real é presente. Se você vê por uma imagem de uma fotografia ou um tape, aquilo parece ser presente quando na realidade não é. Então os 4 foram ao local que tinham tomado a decisão de fazer o mesmo esporte radical. Quando chegaram na ponte, que estava em cima de um desfiladeiro, 230 metros de altura, e nada confortante lá embaixo, só pedras. Então olharam e viram a realidade do desafio. O primeiro se aprontou e pulou. E você sabe que você já viu o que é que acontece. A pessoa grita freneticamente, sem entender por que está gritando, mas o momento leva a isso. O segundo fez a mesma coisa, o terceiro a mesma coisa, e o quarto não pulou. O quarto ficou em cima da ponte. Por quê? Porque a ponte traz segurança. Apesar de estar num espaço, mas traz segurança. Qual a diferença de um para outro? É interessante que essa história nos mostra 2 lições de morais. A primeira é que decisões não finalizam nada para o homem. Qualquer decisão que você toma, ela não finaliza aquilo que você decidiu. Só tem uma coisa que finaliza a decisão, que é determinação. O que não pulou, ele apenas tomou uma decisão, mas não foi determinado. Tem um pensamento muito forte que diz que os covardes não iniciam, os duvidosos ficam no meio do caminho, e os determinados chegam ao fim. E com essa introdução, eu quero que você abra a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. A nossa vida social, cultural, como espiritual, tem a mesma gama de desafio e confrontos diários. A única coisa que vence os confrontos e os desafios diários é a determinação, não as decisões. E eu quero apenas usar o texto de 1 Samuel capítulo 14 para nós trabalharmos um pouco essa ideia. Porque tem uma coisa, amados, que poucos de nós observamos, e é a coisa que mais Satanás trabalha para desvalorizar, que é de você acreditar em você, de você acreditar em si, e saber que você é um potencial a ser explorado, e coisas acontecer através de você. E você já viu como o inimigo trabalha para desvalorizar essa ação em você, para você não acreditar? Porque partindo desse princípio, uma pessoa que acredita em si, automaticamente ele acredita no próximo. E se ele acredita no próximo, ele vai acreditar naquilo que Deus diz, naquilo que Deus disse, naquilo que está relatado na Escritura Sagrada. E o diabo vem trabalhando incessantemente nessa obra de questionar o teu potencial, de dizer que o talvez é melhor você usar, ou será que eu posso, talvez eu consiga. E Deus sempre foi categórico e positivo para todo homem: você sempre será o melhor, você sempre será a obra-prima da minha criação, pouco menor que os anjos. A única diferença, e eu vou dizer uma coisa aqui, não sendo um herege, os anjos desejariam muito estar no seu lugar para fazer o que você faz.
o apóstolo Paulo compreendeu essa ação e disse: Timóteo, falando para Timóteo: Timóteo, conheça-te a ti mesmo, veja quem você é, para que você rompa todo esse mundo espiritual e olhe para dentro de você e saiba quem você é em toda essa história, em toda essa existência do homem, que ele sempre será o que aceita ser. Se você aceita ser fraco, você será fraco. Se você aceita ser forte, você será forte. Se você aceita ser vencedor, você será vencedor. Vamos ler o texto? O episódio é bastante conhecido, ele traz uma lição muito extraordinária, tanto espiritual como moral. Mas eu tenho duas frases que é extremamente importante para você entender o que aconteceu nesse dia, para um homem só realizar uma obra extraordinária em todo Israel. Versículo 6 do capítulo 14 de 1 Samuel. Disse, pois, Jonatas, vocês têm que entender a ação do ser. Disse, pois, Jonatas. Está apontando para uma pessoa. Não disse, pois, o anjo do Senhor. Não disse, pois, Jesus. Não disse, pois, Deus. Disse, pois, Jonatas, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós. Por quê? Para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Interessante, né? Parece uma frase heróica, um momento heróico ou de insanidade. Não sei se os irmãos já correram os textos, ou capítulo 13 ou capítulo 14, que relata o desfecho desse momento. O momento era tão depreciativo que qualquer ser humano tremeria as pernas quando ouvisse um camarada louco dessa forma a rasgar o verbo, verbalizar algo que levaria ao suicídio, levaria à morte. O episódio é mais ou menos o início do primeiro ano do reinado de Saul, assim que Saul foi ungido rei. Se o desfecho se aconteceu nesse primeiro ano, algumas coisas aconteceram antecipadas a isso, no capítulo 11. Então os inimigos se aliançaram, 3 nações se aliançaram para guerrear contra Israel, porque Israel saiu do mundo escravo, porque até então passou 40 anos escravo, saiu do mundo escravo e começou a acreditar em si e saber que poderiam ser vitoriosos e sair daquele mundo aflitivo, angustiante, perverso, que o inimigo afligia continuadamente o povo de Israel. Quando Deus ungiu, Israel renasce. Quando Deus ungiu Saul, Israel renasce, e renasce para tomar posse daquilo que Deus tinha dado há muito tempo. E é igualzinho com a gente. Então, quando Israel propôs guerra ao inimigo, o inimigo veio com todas as suas tropas, uma tríplice aliança. E segundo o que está registrado no capítulo 13 de 1 Samuel, era muita gente, era tanta gente como a areia da praia. Mais ou menos, você tem uma ideia teológica de 300 mil homens a pé. A população de Itajaí é 200 mil. Você imagina toda a população de Itajaí, mais 100 mil. Junto com essa gente, fortemente armados, escudados, encouraçados, mais 3 mil cavaleiros e mais 6 mil, mais 6 mil cavaleiros e 3 mil carros de guerra. Um exército fortemente armado. Israel não tinha noção, porque o inimigo, ele sempre parece ser grande, ele se projeta grande, ele se projeta volumoso, mas ele pode ser grande, pode se projetar volumoso, pode se projetar grande, mas ele é menor que você, muito menor que você, porque maior é o que está com você do que os que estão no mundo. Ou fala o mundo, fala o inimigo das nossas almas. Segundo alguns teólogos, Israel reuniu 6 mil homens, segundo 2 mil, independente da reunião dos que bravamente
iam dar o seu sangue pela nação, se agruparam e foram honrar o compromisso da guerra. Quando chegaram no local determinado, que era Micmas, a região de Micmas, tinha uma altitude mais ou menos de uns 400 metros, estrategicamente era uma região que dava uma posição muito boa para o inimigo, porque ele tinha uma visão ampla, tinha uma panorâmica bem completa de quem vinha subindo ou descendo. Israel chega para esse local para a guerra e manda mensageiros para espiar se o inimigo vinha mais ou menos na proporção, porque você já viu como a gente sempre imagina o inimigo na tua altura, na tua proporção, no teu tamanho, ou no número que você diz: eu posso vencer 10, eu posso vencer uma pessoa da minha altura, ou até um palmo a mais, uns 10 centímetros a mais, eu posso. Então você se propõe a vencer aquilo que você determinou. Mas quando Israel soube do número que era, aconteceu um êxodo humilhante. Muitos atravessaram o Jordão em pânico, totalmente em pânico. Atravessaram o Jordão. Outro grupo se escondeu entre moitas e cavernas de espinho que tinha ali, e sobrou apenas 600 homens. Com esse êxodo, esses 600 vieram e se esconderam no bosque de Migron, o arvoredo de Migron. Era uma região conhecida por Israel, o inimigo não conhecia, e que fazia extrema com o arvoredo de Migron. Tinha um desfiladeiro e no outro lado tinha um grupamento militar de 20 homens. 600 homens contra aquela quantidade de gente, e dentro desses 600 homens 2 espadas de aço, o resto tudo ferramentas de madeira, armas feitas de madeira para lutar. Agora você imagina o pânico que gerou na vida desses homens. E olha que com Saul estava sacerdote, toda a parafernália sacerdotal, o Urim Tumim para poder consultar Deus, tinha um monte de detalhezinho que eu não quero entrar nesse mérito. Mas dentro desses 600 surgiu esse camarada chamado Jonatas. Ele tinha uma das espadas de aço. Ele podia ter ficado escondido em meio às árvores, mas ele veio para o extremo. Você já viu, cada vez que você vai para o extremo, você vai para matar ou para morrer? Já viu quando tudo está despencando, quando tudo está para desmoronar, quando você está no fundo do poço? É nesse momento que você conquista as melhores vitórias da sua vida. Dar a cara a tapa sempre foi uma atitude de fé, sempre foi uma atitude de você acreditar em você, de você saber quem é você nessa terra. Eu chamo isso de autovalorização pessoal, que não tem nada a ver com esse livro de autoajuda. Mas cada vez que você ouve falar, você tem que se valorizar, você já logo pensa: deixa de ser orgulhoso, irmão. Não, irmão, isso aí é uma balela satânica. Porque se você não se valoriza, como você vai valorizar tudo que está ao teu redor? Se você se deprecia, automaticamente o teu próximo é depreciado, automaticamente tudo que você tem é depreciado. Você não valoriza e não agradece a Deus por tudo que Deus tem dado a você, pela competência, pela habilidade, pelo poder de ação que você tem, pela disponibilidade, pelo acreditar mesmo que você está envolto a uma nuvem muito escura e você não consiga ver o alvo que você demarcou para a conquista, mas você sabe que o alvo está lá, mas você prossegue em meio a essa nuvem densa, acreditando que daqui a pouco o sol vai brilhar e você vai tocar no próprio alvo. Então Jonatas vem para a extrema. Ficar escondido no bosque é confortável? Confortável, por um momento, por um mês, 2 meses, sei lá. Não poderia haver mais o sol, daqui a pouco acabaria a alimentação, daqui a pouco o grupamento militar do inimigo cercaria. O bosque de Migron não era muito grande, uma guarnição tão grande dos filisteus com os midianitas, mas os edomitas automaticamente circundaria o bosque e matariam todos, de fome até. Mas pessoas determinadas
elas acreditam que o extraordinário de Deus vai acontecer em meio a qualquer circunstância. É o mesmo que pular de bang jump. Você pula no vazio, você se joga no vazio, acreditando que aquelas borrachas vão sustentar você, mas você se arremessa, sabendo que você tem um monte de pedras pontiagudas esperando você, mas você se joga, porque você acredita que aquelas borrachas te sustentarão. Jonatas se encosta, e toda pessoa determinada, ela não é conformada, ela é desafiadora, ela cerra os punhos, olha para frente e prossegue acreditando, porque não foi chamado para um destino meia vida, foi chamado para ser pessoas que fazem a diferença em qualquer história social. Em qualquer história social, elas fazem a diferença, mesmo não sendo valorizada por aqueles que estão ao redor. Mas vai chegar o momento que a sua história vai ser contada 3.000 anos depois, pelo ato heróico e histórico que promove a fé de qualquer ser humano, porque não era um super gigante, era um judeu de estatura mediana, era um homem que acabara de sair de um sistema escravo, acreditando na liberdade, e sabia que Deus estava nesse negócio, e sabia que Deus estava nessa história, mas atitudes determinantes era necessária, porque somente a decisão não terminaria o ato. Olha, ano que vem eu vou decidir isso, eu vou marcar isso, eu vou marcar o outro. As decisões vão fazer você um mero sonhador, e o sonho leva você à fantasia, e a fantasia te engana, mente para você todo dia. Ela mente, porque a realidade é diferente. Está sobre a ponte, você vê o desafio real. Ver através da televisão, não, você não faz ideia, você não sabe nem o que é aquilo ali, porque o perigo real, ele te arrepia da cabeça aos pés, e você diz: eu pulo, pula porque é determinado. Aí Jonatas, em meio a essa pressão, em meio ao irracional, em meio ao ilógico, é uma insanidade, ele fala essas frases: porventura operará o Senhor por nós. Você vê que pessoas determinadas, elas não falam na primeira pessoa: porventura operará o Senhor por mim. Ela inclui, ela globaliza, ela envolve, ela não é egoísta, ela estende a frase: porventura operará o Senhor por nós. É o meu povo, é a minha gente, e a história que eu vou escrever não vai ser para mim, vai ser para minha gente, para o meu povo. Porventura operará o Senhor por nós. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu creio em mim, eu acredito em mim, eu sei que eu posso. Que valorização extraordinária! Que valorização extraordinária da própria vida. Sabe, amados, tem um texto na primeira carta de João, se não me falha a memória, capítulo 5, versículo 1, quando João escreve para a igreja de Éfeso, se eu não estou enganado. E João escreve: olha, aquele que ama Deus, ama aquilo que Deus criou. Então eu fiz as minhas palavras, capítulo 5, versículo 1 da primeira carta de João. O que é que João está dizendo? Gente, se você não amar você próprio, como você vai amar o próximo? Se você não amar a obra que Deus criou, que a primeira obra que Deus criou foi você, as outras são circunstanciais, as outras acontecem como apreço de Deus, como valorização e graça que Deus dá para cada um de nós, para olhar para dentro de você e saber que você é o cara na terra, que você é a pessoa.
E você já viu como o inimigo trabalha bastante para dizer que você... Não, você é bom, mas... Porque só Satanás conhece quem é você. Só Satanás conhece. Eu estou falando Satanás porque ele é inimigo, mas Deus sabe disso. Porque só Satanás sabe a força que tem cada homem, cada mulher, quando ele resolve ser determinado e correr atrás daquilo que acredita. Você é aquilo que aceita ser. Meu irmão, você sempre será um porteiro. Ah, é? Que bom. Não passará de porteiro. Você não serve nem para tirar coleta na igreja, mas a tua função é ser porteiro. E você... Ah, meu Deus, é minha sina então. Eu vou ser um porteiro e vou servir ao Senhor. Não. Nós somos múltiplos usos. A multiforme graça de Deus fez a multiforme homem e mulher, cheio de habilidade, cheio de convicção. Você já viu quando um homem ou uma mulher diz não, você não consegue convencê-lo a dizer o sim? Porque ele decidiu dizer não. E não adianta bater o pé, e não adianta tentar convencer dessa forma. As pessoas fazem aquilo que aceitam fazer, mas quando elas não aceitam, não quero, não tem força espiritual, não tem força social, não tem regra universal que mude aquilo que ela disse não ou sim. Faz. Não tem lei que se sobreponha dentro dessa ação. Não tem lei que impeça um homem ou uma mulher que quando diz eu vou fazer, possa impedir de forma alguma. E Jonatas, ele valoriza o ser. Porventura operará o Senhor por nós. Quando ele fala essa frase, ele traz à tona o real do ser humano. É quantos? 300 mil? 400 mil? Eu posso. Basta um. Aí ele parte para a segunda frase. Porque para com o Senhor, aí ele traz a exaltação, a glorificação, a majestade, o poder, o triunfo, a autoridade máxima, aquele que criou, que gerou, que formou e gerou todas as coisas. Ele traz à tona quem é Deus na vida dele. Amados, você só vai acreditar em Deus dentro desse princípio. Não tem como você cair de paraquedas dentro de uma igreja. Eu creio em Deus. Você pode verbalizar um monte de frases dessa natureza e ao mesmo tempo dizer eu sou um Zé Ruela. Então você mente duas vezes. Você diz que crê em Deus e não acredita em você. Você mente duas vezes. E você faz uma tríplice aliança dentro dessa mentira e vive isso. E deixa de acreditar. E passa muitas oportunidades no seu lado. Muitos esbarram em você. E você diz: Deus, quando tu vai te mover para mim? Cada vez que eu penso na longanimidade de Deus, na majestade dele, eu fico pensando no grau de suporte que Deus tem com cada um de nós. Que olha que a gente só taca na cara de Deus: Deus, quando tu vai te mover para mim? Quando tu vais fazer algo por mim? E Deus está sempre dando de bandeja. Mas só que eu imagino o dar de Deus da minha forma fantasiosa. Mas Deus vai dar sempre para ti o melhor dele. Deus tem o melhor para mim. A frase do hino. Aí Deus vai dizer: eu vou te dar 300 mil homens a pé, 6 mil cavaleiros e 3 mil carros de guerra para você. Topas? Deus é mau, né?
às vezes ele se mostra mal. Não, amados. Sabe qual é o peso de uma coisa para outra? Que tudo que vem fácil para você, você joga para o canto como relíquia. E vez ou outra você tira o pó e lembra: uma vez eu fui abençoado com isso. E Deus não é glorificado naquele ato, mas quando você guerreia uma guerra e se entrega a essa guerra, e você conquista a vitória, e você alcança aquilo de Deus, você vai sempre colocar com mérito: Deus foi na minha história nesse episódio. Aí o nome dele é glorificado, é exaltado. E Jonatas disse: porque para com o Senhor nenhum impedimento há. Viver é lucro, mas o morrer é ganho. Eu posso viver até a hora que Deus dizer chega, mas a partir do momento que eu saio desse corpo, eu vou ganhar a eternidade, a minha realidade. Sabe qual é o legal disso tudo? É que no lado de Jonatas tem um cara no anonimato, chamado de pajem de arma. Um camarada que não se sabe o nome, não se sabe a cor, não se sabe a raça. Se supõe que ele seja judeu da mesma forma. Se supõe que para mim era o cara mais maluco da história. Se Jonatas foi maluco, para mim ele era mais maluco ainda. Porque você sabe que quando você está diante de confrontos, você sempre procura um amparo, uma voz, uma palavra, alguém que chegue para você e dê apoio àquilo que você está intentando fazer, ou diga: pensa, olha bem, vê, analisa, racionaliza, para poder fazer isso aí. Antes de fazer, ora 2 meses, vai para o monte umas 5, 6 vezes, faz umas 7 quintas-feiras, ou faz lá umas 7 quarta-feiras. Você sempre vai ter uma força motivadora ou uma desmotivadora na sua vida. Porque Jonatas estava com um pajem de arma, mais doido da cabeça, louco varrido. Porque quando ele verbaliza a ação do acreditar e coloca Deus no trono, ele entroniza Deus como Deus tem que ser entronizado através de mim, de você. Ele dá 2 propostas dentro da determinação. Primeira proposta que ele faz ao pajem de arma: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair de trás das árvores e vamos nos mostrar ao inimigo. Então, se o inimigo disser para a gente: ei, os judeus saíram das suas tocas, fiquem aí, porque eles estavam abaixo, e nós iremos até você e daremos uma lição em você. A frase lição significa: nós vamos cortar o teu pescoço. Então nós ficaremos, porque o Senhor nos deu na nossa mão. Tudo bem. Agora a segunda proposta é: se eles disserem para a gente: ei, os inimigos, os judeus saíram das tuas tocas, sobe até nós, que nós vamos te dar uma lição. Então nós iremos, pois o Senhor deu na nossa mão. Que coisa louca, desafiadora. Aí ele espera a voz, não da razão, não a voz da emoção, porque pessoas determinadas, eles não estão embasados totalmente na razão e nem totalmente na emoção. Eles estão embasados no extraordinário que Deus pode realizar através daquele ato. Então o pajem de arma diz: faze conforme o teu coração. Sabe o que é que ele diz? Estou contigo e não abro, estou contigo para tudo. Quer dizer, se tu morre, eu também vou morrer. Então as estratégias começam. Então nós vamos desaparecer e vamos subir. Agora é o seguinte: subindo, o que escapar da minha mão, tu mata, tu não deixa escapar. Tá, pode deixar comigo, e não tem uma arma na mão. Parece coisa, irmão, de historinha de criança. É o mistério que envolve a determinação.
mistério que não se pode explicar. Dentro do mundo racional, dentro do mundo religioso, não se pode explicar o mistério da determinação. Você pode explicar dentro do mundo racional, dentro do mundo religioso, a decisão. Eu vou decidir servir a Deus, eu vou tocar, vou decidir, vou fazer. Você tem decisões, decisões na igreja. Agora, a determinação não está dentro da nossa competência, apenas você assume isso. E pode ver, dentro da história da Bíblia Sagrada, que todos os nossos patriarcas que escreveram a história de Israel foram pessoas determinadas, inclusive mulheres. Um grau de determinação que é de se afastar. Agora, pajem de arma sem nome, eu posso transferir para qualquer coisa, para qualquer anjo, mas eu vou transferir sempre o pajem de arma que está com Jonatas ao delicioso Espírito Santo, que ele diz: eu estou contigo, Espírito Santo, eu vou pular de bang jang, pula que eu pulo agarrado contigo. Ele não te abandona, ele concorda contigo, porque essas decisões fazem Deus se levantar do trono. Você pode ver que Deus se levanta do trono quando pessoas ousadas, determinadas, impressionam Deus com a sua atitude. Deus, e faz até chamar os discípulos Mazanza, que estavam lá olhando a estrutura do templo, tudo pescador. Chegaram no templo, que coisa linda. A mulher viúva trabalhou o dia, trouxe 2 moedinhas, depositou no gasofilace. Quando depositou, ela foi determinada: eu vou trabalhar de diarista e vou dar isso na casa do Senhor. Um monte de gente passou, saquetel de dinheiro. Jesus sentado estava, Jesus sentado ficou. Não impressionou, mas quando ela depositou, Jesus se levantou. João, Mateus, Pedro, Tiago, vem cá, corre aqui, eu tenho uma coisa. Viram que a mulher depositou? Sabe que tem coisas que nós somos pegos de surpresa com algumas questões de Jesus ou de Deus, que ele pergunta: viu o que aconteceu, o que o meu filho fez? Por que Jesus? Jesus precisa contar a história. O mistério da determinação, amados, faz com que homens e mulheres promova o reino de Deus e a sua história se avolume em fé. Pessoas determinadas foram as que mais alcançaram o mérito de Deus, que mais alcançaram a vitória. Pessoas determinadas. E nós somos bem bobos da cabeça. Eu chamo isso de bobiça de crente, que cada vez que eu estou acreditando no impossível, eu cito Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Está com uma cara meio de psicopata assim. Para Deus nada é impossível. Eu sirvo esse Deus. Serve, mas não conhece. Mas nós citamos. Agora tem um texto de João 11:27, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. 11:26, que Jesus diz assim: todo aquele que vive e crê em mim. A gente sempre fala isso no velório, mas é o texto mais errado que se usa para velório. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Transferindo para a existência, não morre na vida secular e não morre na vida eterna. Você já viu como tem um monte de zumbi andando? Pai do Senhor, irmão, como é que está a minha luta? Meu Deus, só eu para aguentar. Claro, você é aquilo que aceita ser. Aí Jesus dá isso aí: todo aquele que vive. Irmão, você só vive quando está na luta, quando está na guerra, quando está na peleia. Quando você está em casa, você só pensa bobagem, você só fantasia história. Eu vou então partir do pressuposto aqui, eu vou conseguir, então vai cair uma mala aqui, vai tal, você vai tentando formatar alguma coisa que no fim você acaba decepcionado, intrigado mas que cara bobo eu sou. Agora aquele que sai para a rua e acredita no seu potencial como ser humano,
Eu estou falando como ser humano, tá? Porque você é obra-prima da criação de Deus, e Deus te formou esse ser, e não tem como você escapar desse princípio, é Bíblia. Agora, aceitando Jesus como Salvador, ainda recebendo uma bomba H, que é o Espírito Santo, na verdade é uma bomba ES, Espírito Santo, que fortalece, encoraça o crente a acreditar nas impossibilidades. Parece que está inverso, pastor Robson. Crente batizado com o Espírito Santo, irmãos, o Senhor mas vamos orar. Você quer ver como é que é o ser humano? Abre a Bíblia lá em Josué capítulo 1. Eu vou dar a descrição do ser humano para você essa noite. Josué capítulo 1, versículo 6. Deus falando com Josué. Josué recém-entrado na terra. Gilgal foi basicamente batizado por Josué, né? Gilgal significa círculo. Então eles estão lá em Gilgal, e ele assim meio como estrategicamente ia lutar, ia acontecer. Então ele está por ali no primeiro capítulo. Deus conversa com ele, e no versículo 6 Deus diz assim: seja forte e corajoso. Agora você imagina, se eu chegar e dizer para você: Juninho, seja forte e corajoso, você já, uau, alguém acredita em mim. Legal, alguém acreditou em mim, porque alguém sustenta algo que você é. Porque até o momento você não consegue ver essa fortaleza e essa coragem em você. Eu não vou generalizar, porque eu sei que tem muita gente que conhece a si mesmo e acredita no próprio ser. Deus chega: Josué, seja forte e corajoso. Josué, ao mesmo tempo que ele diz seja forte e corajoso, Deus começa a dar uma descrição: tu farás o meu povo entrar na terra, e vai por ali que eu prometi a Abraão. E quando ele está ouvindo isso de Deus, milionésimo de segundo, Deus já entra no versículo 7 com um pouquinho mais de agressividade. Deus já dá uma intensificada na voz ali. Primeiro Deus diz: seja forte e corajoso. Meu filho, eu te amo. Seja forte e corajoso, você vence. Os hinos diz: você vencerá. Fica sempre uma coisa, amanhã você vencerá. E Deus sempre diz: você vence. Deus sempre fala presente. O homem fala vencerá, futuro, talvez. Deus está conversando com José, falando das habilidades, valorizando o ser. E Deus já entra no versículo 7, intensificando a chamada: somente seja forte e muito corajoso. Por quê? A diferença de fala foi mínima, porque ao mesmo tempo que o homem acredita em si, ele já duvida. Você fará. Oh meu Deus, já para uma sombra de dúvida. Que impressionante. Deus falando para José. Irmão, se um anjo vir conversar com você, Adriel, de noite, de madrugada, de dia, aparece um anjo para conversar contigo, qual vai ser a tua expectativa? De todos nós: uau, eu sou o cara da comunidade Ágape. Um anjo falou comigo. Não, comigo ninguém pode. Michigan D12 tratou de esteira com o famoso arado traseiro. Sai da frente. Um anjo falou comigo. Aí Deus está falando com Josué, falando com o homem Josué. Com o homem Josué: seja forte e corajoso, você vai fazer. Ao mesmo tempo que você vai fazer, já pairou uma sombra de dúvida. Será? Sabe aquela coisa que você acredita e duvida? Isso somos nós. Eis que eu estou contigo todos os dias. Amém. Parece almático, né? Amém, Senhor. E aí você já traz assim, abre a cortina. Meu Deus, mas até agora, pronto, já desce para o nível inferior. Ao mesmo tempo, eis que eu estou contigo, Deus nos leva ao superior, mostrando a nossa qualidade, mostrando quem somos. E ao mesmo tempo eu tenho um peso, tenho um chumbo grudado em mim, que me traz para as profundezas da minha irracionalidade,
da minha incredulidade, infelizmente, da minha dúvida. Olha aqui Deus falando com José. Aí você vai ver no versículo 9 que Deus já pegou pesado ali. No versículo 9 Deus já deu uma chinchada violenta nele. Deus já deu uma chacoalhada. Ô meu filho, o que há? Estou conversando contigo pessoalmente, te dando honras e mérito. Você está com isso aí? No versículo 9 Josué estava fadado à dúvida, amados. Sabe o que significa fadado? Destinado, predestinado. Que Deus já entra e sola nele no versículo 9. Por quê? Porque ali ele não estava com sombra de dúvida. Ele já estava duvidando mesmo. Aí Deus já entra com os 2 pés, dá com 2 pés no peito. Deus dá uma tesoura voadora nele, joga ele no chão e diz: não fui eu que ordenei. Eu estou lendo da Bíblia NVI. O que é, meu filho? Vai acreditar ou vai continuar nessa tua carência espiritual aí? Vai continuar te considerando uma mosquinha no deserto do Saara, um grãozinho de areia nessa montanha de praias que tem no mundo? Você vai continuar sendo esse grãozinho? Grão é para ser pisado. Quem pisa grão de areia é homem, é ser humano. Aí o homem tem a tendência de se achar humilde. Não é que eu sou humilde diante do Senhor. Eu sempre tive essa coisa no meu coração de ser humilde diante de Deus. Aí Deus diz assim: eu criei o mundo. A Bíblia diz que Deus criou o mundo para o homem. Aí Deus disse: dominai. Deus disse o seguinte: você vai conseguir dominar o teu lar talvez, porque a tua esposa é inteligente, vai dizer sempre sim para você. Mas na verdade é porque você é muito vulnerável. E se ela dizer não, você se entristece e bota para chorar e é capaz de encher a cara de cachaça ou cair nas drogas. Aí ela diz: querido, sim. Mulherada é inteligente, irmão. Ela diz sim. Aí os amigos: não, eu estou no comando da minha casa. Meu Deus, eu sou o cara lá em casa. Mas é porque a mulher é inteligente. Aí Deus disse: olha, dominai sobre os céus, terra e mar. Está na Bíblia, amados. Eu não estou falando da minha cabeça, eu estou falando Bíblia Sagrada. Aí você vai ver Josué fadado à dúvida. Eu sempre digo que Deus tem mesa posta, banquete diário para nós. Nós estamos em volta desse banquete, dessa fartura, e não temos apetite, porque nós tomamos inibidores. Mulheres, inibidores de apetite. Mulherada tem problema. Nós tomamos inibidores de apetite, significa dúvida, descrédito, incerteza. Aí nós estamos à mesa: não tenho fome, Deus. Claro que não tem. Quem duvida vai comer? Quem duvida acredita? Não acredita. Aí Deus dá uma chinchada em Josué: não fui eu que ordenei. Deixa eu ler o texto. Seja forte e corajoso, não se apavore. Olha o grau, o nível que Josué desceu do versículo 6 ao versículo 9. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, escuta, rapazinho, eu sou o teu Deus, estarei contigo por onde você for. Aquilo acordou Josué, acordou. Tanto que você vai ver no capítulo 10, irmãos, é a coisa mais incrível que se possa entender no mundo científico. Josué, ele deu uma ordem. Ele não orou, ele deu uma ordem para o sistema universo. Ele não orou: ó universo que Deus criou, eu te honro, eu te respeito, mas eu quero que você faça uma coisa por mim. Não, ele disse: tu sol te detém em Gibeão. Uma ordem. Só gente determinada dá ordem. E tu lua no vale de Ajailon. Sabe o que é que ele fez? Parar? Ele parou o sistema solar rotatório. 11 horas e 20 minutos.
Por 11 horas e 20 minutos, o sistema solar parou em obediência a um homem determinado. Você é essa pessoa. Tem mais coisa para falar, que eu sou meio falador, mas é 9h15, vai dar 9h20. Tem gente que não gosta de pregar sobre determinismo. Quer ver uma mulher que foi extraordinariamente valorizada por ela própria? Foi a mulher hemorrágica. Segundo Eusébio, pai da igreja, ou escritor, ou historiador da igreja, ele deduz que era Joana, porque Joana era a esposa do procurador, procônsul de Herodes. Ela tinha muito poder, ele era romana. Morava em Cafarnaum, a cidade de residência de Jesus. Então ela se levantou depois de 12 anos, que na verdade hoje a ciência chama de miomas uterinos. Naquela época não tinha a ciência de hoje, não tinha a medicina de hoje, não tinha o suporte que as mulheres têm hoje. Vocês, mulheres, devem imaginar o desconforto, né, e a intranquilidade dela de sangrar o dia todo. Então ela disse uma coisa na Bíblia: se eu tão somente tocar, ela determinou, na sua veste eu ficarei curada. O que é que ela disse? Se eu tão somente tocar na sua veste, eu vou receber uma carga do Espírito Santo, vou falar umas 2 horas em língua estranha e vou ficar arrebatada por umas 15. Se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Ela disse, ela fez. Então ela tomou uma decisão. Dentro da decisão, ela apontou para o alvo e ela fez. Quando ela fez, ela foi determinada naquilo que ela decidiu. Se coloque de pé, não quero ir mais longe. Queridos, essa palavra é uma palavra de reflexão, para você olhar para dentro de você. Você já se olhou como suporte? Olhar para você e ver que você tem um suporte extraordinariamente forte. Já fizeram isso? Poucas vezes nós fazemos, porque eu olho sempre para os suportes. Aí eu quero ser igual aos suportes. Eu quero ser igual o Adriel. Um dia eu chego lá. Eu olho para o suporte. E eu não olho para dentro de mim e vejo o potencial que tem aqui dentro. E não olho para a determinação que tem aqui dentro. Aí Deus olha do céu e fica: ué, ele não se conhece? Vive no mundo sem se conhecer, é um ser estranho para o próprio ser. É conhecido na sociedade como alguém que tem nome, mas não conhece a si mesmo, não acredita em si, não valoriza. E é o assunto que mais o diabo trabalha, porque se ele rouba isso de você, se ele acalenta você com fantasia e aquieta você, como que o extraordinário de Deus vai acontecer? Como que as manifestações de Deus vai acontecer? Não pense que vai descer um anjo novamente, amados. Não pense que vai vir um anjo mexer as águas. Você é a fiel testemunha que Deus escolheu para promover esse extraordinário miraculoso. Sabe por que a gente não vê as igrejas cheias e pessoas sendo abençoadas? Porque nós somos os culpados. Nós não acreditamos em nós. Já pensou o Pedroca? Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho isto te dou, em nome. Levanta-te e anda. Isso é determinação. Seguinte, como é o teu nome? Maneca Junca. Vou trazer o pastor Robson para orar por você. O pastor Robson tem uma oração poderosa. Sabe outra coisa legal que eu acho na Bíblia, Adriel? É que o Senhor diz assim, ó: e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Que impressionante, né? Deus não pede uma liturgia de oração, Deus não pede um exibicionismo translateral de só, não. Deus porão e os curarão.
Isso é determinação. Você só promove o reino só se faz conhecido se você é determinado. Se você acredita em você. Não adianta vir para cá, irmãos, vamos levantar as mãos. Você não levanta, você não tem esse argumento. Irmãos, vamos glorificar, você não glorifica. A determinação é contagiante, ela é envolvente. Louvado seja o nosso Deus. Gostaria de chamar o pastor Robson para orar. Que Deus abençoe, amados, e você possa refletir nessa verdade. Verdade que é sua, tá? Eu não vim aqui puxar a sua orelha porque você tem pastor, mas eu estou falando de uma verdade sua. Conheça você, saiba quem você é, porque esse potencial que você tem, Satanás está abafando. Tira essa coberta que ele colocou, tira esse saco de cinza e deixe você aparecer para você, porque a partir do momento que você acreditar em você, você vai ver o que você fará. E o meu povo, Daniel capítulo 11, pode vir, pastor Robson, versículo 32, que conhece o seu Deus, fará proezas. Esse Deus que você tem que se envolver. Deus abençoe. Se isso não traz paz ao teu coração, você está no lugar certo. Porque nessa noite você pode ser lavado pelo sangue de Jesus e ganhar uma convicção interna no teu coração, que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ei, glória a Deus, aleluia!